E aí, na hora, eu fiquei muito aflita. Eu não fiquei feliz. Eu fiquei aflita, gente. Por quê? Porque eu queria ser mandada embora. Eu não queria ficar. Embora sim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila. E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha tão sonhada demissão. É isso aí, gente. A minha tão sonhada demissão. Pra quem assistiu o vídeo anterior, que foi o meu primeiro vídeo aqui do canal, eu compartilhei um pouquinho com vocês de uma forma bem resumida, bem rápida, a minha, vamos dizer assim, né, a minha trajetória do meu último emprego até aqui, né? Até aqui não. Até o momento que eu saí lá do local onde eu trabalhava. Então, se vocês caíram aqui nesse vídeo e quiserem saber de uma forma mais completa, vocês podem estar assistindo o vídeo anterior. Gente, é um vídeo muito rápido, só pra vocês entenderem melhor, sabe? Um vídeo anterior, inclusive foi o meu primeiro vídeo do canal. Calma, vai dar certo. Tudo é novo, gente, tá começando agora. Então vamos lá, é assim mesmo. E que foi o meu primeiro vídeo aqui do canal. E eu falei pra vocês no vídeo anterior que a minha parte que eu iria contar pra vocês da minha tão sonhada demissão, eu iria contar no próximo vídeo. Então assim, promessa é dívida, eu vim cumprir. Então vamos lá. Ó, enquanto eu converso com vocês, eu vou fazer aqui uma trança nesse cabelo. Ai, gente, a iluminação não tá ajudando muito, né? Tô tentando procurar aqui um foco de iluminação, mas aos pouquinhos nós vamos nos ajeitando e vai dar certo. Então, gente, ó, como eu falei pra vocês, que eu trabalhava, né, em uma escola de educação infantil, eu sei, né, aqui no estado de São Paulo, pra quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, atualmente, e assim, gente, eu estava lá já há alguns anos, eu acredito que eu já tinha aproximadamente, deixa eu ver, eu casei em 2015, 2016, 2017, é isso, lembrei, eu já tinha aproximadamente, eu ia fazer uns 4 anos lá nessa creche, né, já fazia uns 4 anos. E assim, além, como eu falei, já comentei com vocês no vídeo anterior, que já estava se tornando uma rotina muito cansativa pra mim, né, devido a vários itens, não vou ficar repetindo, senão vai ficar um pouco cansativo o vídeo. Então eu pedi, e já não estava se tornando um lugar muito agradável, assim, pra trabalhar, sabe? Aí juntou uma coisa com a outra, né? E aí eu já não estava mais feliz trabalhando lá. E então eu conversei, né? Conversei com a responsável lá do local, a diretora, eu conversei com ela, me coloquei, né? Fui bem sincera. Falei que eu já não estava mais feliz, que eu não queria. O que vocês acharam? Ficou bom? Tá bom, né? Vou colocar vocês mais pertinho aqui de mim. Então, que eu não estava mais feliz trabalhando lá, tal. E então eu pedi, né? Falei que eu tinha o desejo de ser mandada embora. E como vocês sabem, né, gente? Muitas empresas, eles não mandam, né? Eles não mandam embora. Se nós estamos insatisfeitos, se nós não estamos felizes, nós que, né, pegamos nossas coisinhas e vai embora, se quiser. E assim, eu já tinha um bom período lá, eu também não queria perder, né? Sair com a mão na frente ou pra trás. E aí eu conversando com ela, aí ela me colocou, né, falando que infelizmente não podia me mandar embora. E assim, gente, talvez já tava acontecendo alguns pontos lá, sabe, que era impossível eu ser mandada embora, vamos dizer assim. Ela falou assim, ó, se você não está satisfeita, então você que saia. Em outras palavras, foi isso que ela falou. Eu fiquei muito chateada, porque tava levando um pouco pro pessoal, sabe? Embora lá também eles não mandavam, né? Era muito difícil mandar. E aí ela falou que não podia estar me mandando embora. Que se eu quisesse, eu poderia estar, que a empresa não mandava embora. Se quisesse, eu tinha que sair. Se isso já acontecesse com vocês, de vocês estarem em um lugar, né, trabalhando, enfim, e não estar mais contente, não estar mais feliz, e assim, eu acho que não custa nada, né, a empresa ver o lado também do funcionário, colocar todos os pontos assim na balança, né, gente, e aí, eu era uma funcionária que eu não era de faltar, eu não dava motivos, sabe, eu sempre gosto de fazer meu trabalho direito, e é mais do que minha obrigação, né, porque eu tô recebendo por isso. Então, enfim, resumindo, ela falou que não iria me mandar. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito frustrada, porque eu não estava mais feliz trabalhando lá. Mas mesmo assim, gente, isso não era motivo de eu, vamos dizer assim, pisar na bola, sabe? De eu começar a faltar, de eu começar a dar motivos, de eu começar a fazer meu trabalho mal feito. Por ao contrário. Vocês sabem, como eu já disse, né, aqui no vídeo anterior, eu sou evangélica. E então, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a falar com Deus. E assim, a minha oração começou a mudar, né? Porque assim, eu sabia que eles não iriam me mandar embora. E eu também não iria pedir. Então minha oração começou a mudar. Eu comecei a orar a Deus, como título desse vídeo, né? O que eu fiz para conseguir a minha demissão tão sonhada? Eu acredito que é muito válido isso que eu fiz. Eu comecei a orar a Deus para que Deus tomasse a direção da minha vida. Que Ele começasse a trabalhar no meu coração e começasse a colocar desejo, prazer, alegria de estar trabalhando ali, até mesmo porque eu estava trabalhando com crianças. Então, eu comecei a orar a Deus dessa forma, para que Deus trabalhasse no meu coração. E que eu passava a maior parte do meu dia ali naquele local. Então eu precisava dar o meu melhor. E até mesmo porque é bíblico, né, gente? Nós temos que servir bem aos nossos senhores. Nós estamos lá para trabalhar, então nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que tá ficando um pouco já longo esse vídeo, mas enfim, vamos lá. Tô falando assim, gente, porque tô no início ainda. Eu tô no início ainda. Então, assim, vamos lá. Passou-se o tempo, vamos dizer aí, gente, eu não lembro bem. 2018 meu filho nasceu, após alguns meses, ele já tava com um aninho, foi quando eu pedi pra ser mandado embora, eles não mandaram. Foi 2000, ai gente, agora eu não lembro, acho que foi alguns meses só, eles não mandaram. Aí com isso, veio a pandemia. Olha só, como Deus tem as suas formas de trabalhar. Veio a pandemia. Quem imaginava que iria acontecer a pandemia? Iria ter pandemia. Quem imaginava? Quando aconteceu a pandemia, nós começamos a trabalhar home office, começamos a trabalhar em casa. E aí, no momento que veio a pandemia, me veio assim a memória de tudo que aconteceu, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, graças a Deus. Eu comecei a agradecer a Deus, gente. Eu comecei a agradecer a Deus por Ele não ter permitido do meu desejo ser realizado. Vocês entendem? Então, assim, por isso que a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, eu acredito assim, que é bíblico, né? É permissão de Deus. Então, se aconteceu deles não me demitirem, né, que eu pedi para fazer um acordo, enfim, é porque Deus sabia do futuro. Ele sabe do futuro, né? E olha só o que aconteceu, a pandemia. E vocês bem sabem o período, né, que foi a pandemia. Eu pensei, meu Deus, já pensou se eu tivesse sido demitida? Eu ia agora ficar em casa, sem trabalho, eu não ia ter uma renda, né? Enfim, assim também, nesse período, gente, eu já fazia uma renda extra em casa também. Inclusive, nesse período, antes do meu filho nascer, eu já comecei a fazer. E eu faço até hoje. E vai ser um assunto pro próximo vídeo. Vamos combinar assim? Um assunto pro próximo vídeo. Eu vou trazer para vocês. É algo que eu faço, algo já validado, desde, vamos dizer, 2017, 2016, 2016. Até hoje eu faço, certo? É algo rentável e validado. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a primeira forma de vocês conseguirem uma renda extra aí. Então, continuando. Aí eu agradeci muito a Deus, sabe, gente? Eu agradeci muito mesmo. Enfim, começou a chegar o final da pandemia, e aí nós começamos a voltar ao trabalho presencial. Porém, quando eu voltei, gente, não demorou muito tempo, mas assim, o meu filho já tava, no caso o Vinícius, né, que hoje tem 8 anos. O Vinícius estava com 3 aninhos, 3 anos, acho que era 3 anos e alguns meses. Quando eu voltei, não demorou muito, tipo, eu acho que questão de um mês, aproximadamente. Eu acredito que foi isso. O que aconteceu, mais uma vez? Eu descobri que eu estava grávida. Pois é, eu descobri que eu estava grávida. Como assim descobriu? Não foi planejado? Não, gente, assim, tanto eu quanto meu esposo, a gente sempre pensava, né, em ter um próximo filho e também não demorar de um pro outro, porque a gente não queria demorar tanto tempo para ter outro filho, sabe? Mas vamos dizer assim, que eu estava começando a parar de tomar o meu anticoncepcional, vamos dizer assim. Então não foi algo muito planejado. Eu descobri que eu estava grávida, para nossa felicidade, nosso segundo filho. E aí, como eu estava grávida, automaticamente eu não podia trabalhar presencial, porque estava finalizando a questão da pandemia, enfim. Aí eu voltei novamente para trabalhar em casa. Mas uma vez eu louvei a Deus, porque eu pensei, pandemia, na sequência, gravidez. Então, assim, foi um período de experiência muito válido para mim, maravilhoso. Eu agradeci muito a Deus por isso, por Ele ter cuidado de mim, sabe? Porque no momento que eu queria muito algo, Deus, conhecendo o meu futuro, Ele cuidou de mim e não permitiu que isso acontecesse. Tudo bem, resumindo, passei toda a minha gestação trabalhando home office, recebendo tudo bonitinho, também com a minha renda extra, que eu consegui conciliar mais ainda porque eu estava em casa. E aí, nesse período, aconteceu da gente, porque nós morávamos na casa do meu sogro, porém a gente não pagava aluguel nem nada, e aí a gente começou a construir a nossa casa, que vai ser um assunto para algum vídeo também aí, gente. É muito conteúdo que eu quero trazer para vocês bacana. Então já se inscreve no nosso canal, já me segue, dá uma força, gente, que eu estou começando. Então não custa nada vocês me ajudar aí, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, quando eu voltei, eu tive meu filho, tudinho, blá, 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 passou a licença maternidade, eu voltei ao trabalho. Eu voltei ao trabalho, passou alguns meses, muitas coisas aconteceram lá no local onde eu trabalhava, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas mudanças foram acontecendo, e aí, nesse período, Deus trabalhou de uma forma muito especial, porque a responsável lá pelo local, a diretora, ela não tinha, assim, muita, vamos dizer assim, afinidade, não é que não tinha afinidade, gente, ela mantinha ele profissional, mas muita coisa aconteceu, até na vida dela, que aproximou ela mais, até da minha pessoa, sabe? E aí, nesse período, muitas professoras querendo ser mandadas embora, muitas, porque elas já não estavam mais querendo ficar lá, muita coisa aconteceu, não vou ficar entrando em detalhes aqui, tá? Mas muitas coisas aconteceram, e aí eu entrei na lista também. Eu falei assim, eu também, não. Até aí eu não falei mais nada. E aí, nesse período que muitos professores queriam ser mandados embora, veio uma proposta pra mim. E assim, eu queria ser muito mandada embora, mas eu tava voltando, né, gente? Eu tava com uma criança, né, meu segundo filho, eu tava voltando, e aí eu não quis comentar isso aí pra ela, né? Eu queria ser mandada embora, mas aí ela tinha se aproximado mais de mim, tudo, e veio uma proposta muito boa pra mim, sabe? Veio uma proposta pra ir pra um outro cargo superior.
E aí ela conversou comigo e tudo, me fez essa proposta, falou que não tinha ninguém em mente pra assumir esse cargo, e queria muito que eu trabalhasse juntamente com ela, que eu desse as mãos, que ela iria me ensinar tudo, até mesmo porque eu não tinha experiência nesse cargo, ela iria me ensinar tudo, e era uma proposta bem tentadora, gente, assim, né, crescer e tal, enfim, né. E aí na hora eu fiquei muito aflita, eu não fiquei feliz. Eu fiquei aflita, gente, por quê? Porque eu queria ser mandada embora, eu não queria ficar. Embora, assim, sempre quando vinha aqueles desejos bem angustiantes, sabe, de, eu não quero mais ficar aqui, eu tenho que trabalhar, eu não quero ficar naquele lugar mais, eu sempre lutava contra isso e falava assim, Deus, trabalha no meu coração, tira todo o sentimento, coloca prazer, coloca alegria, eu quero estar fazendo o meu melhor ali naquele lugar. E aí, era incrível como Deus trabalhava. E pessoas que estavam ao meu redor falavam assim, gente, ninguém fala que você quer ser mandado embora, porque do jeito que você trabalha. E pessoas também da família, pessoas próximas falavam assim, gente, começa a dar mancada, começa a faltar, começa a falar que tá doente, se você não começar a fazer isso, você nunca vai conseguir ser mandado embora. Aí eu pensava, não. Porque isso não é certo, eu sirvo a Deus, eu sou cristã, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Então, isso não é certo eu fazer. Se for pra eu ser mandado embora, eu vou ser mandado embora na honestidade, Deus vai trabalhar, porque pra Deus nada é impossível. Então, se for pra eu ficar aqui, então, por mais 10 anos, eu vou ficar, porque isso aí eu não vou fazer. Era diferente, gente, quando acontecia, que era difícil, mas quando acontecia de eu chegar atrasada, eu jamais falava que o despertador, não, sabe, não despertou, eu perdi o ônibus, eu falava, não, acordei atrasada. Eu cheguei atrasada porque eu acordei atrasada. Eu não mentia, eu falava a verdade. Enfim, ai gente, a iluminação tá bem ruim, né? Enfim, aí ela muito assim, esperançosa, muito feliz, tipo assim, é minha única saída agora, ela aceitar. Então ela falou, pensa com carinho, eu vou ficar muito feliz em ter você ao meu lado, blá, 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 blá. Eu falei, e agora? O que eu faço? Novamente, eu fui pra oração, eu falei bem assim, o que eu faço? Porque, assim, eu não quero ser promovida, eu quero ser demitida, entendeu? Vocês entendem isso? Que a pessoa não quer ser promovida, quer ser demitida? Era eu. E aí eu falei bem assim, e agora, o que eu faço? E eu comecei a orar a Deus, e eu bem angustiada, quando ela me via, ela ficava feliz, e tipo assim, ela tava torcendo muito, gente, que eu aceitasse, né? E passou aproximadamente uma semana, e ela assim, e aí, já tem resposta? Eu falei, ainda não, tô pensando, mas é porque eu estava falando com Deus, estava orando a Deus. E então, no meio disso, Deus me deu uma saída. Olha só, Deus me deu uma saída. Eu estava, acho que não sei se eu estava em casa, acho que estava em casa. E aí veio o pensamento, bem naturalmente, que essa foi a oportunidade que Deus preparou pra mim, pra eu falar pra ela do desejo do meu coração. Eu fiquei assim, sabe? Meu Deus, é mesmo. Porque ela não sabe que eu quero ser mandada embora, porque já se passaram 3 anos, e ainda ela não sabe que eu quero ser mandada embora ainda. Porque eu continuo fazendo meu trabalho normal. E aí Deus colocou isso bem claramente no meu coração, que essa foi a oportunidade que Deus estava preparando pra mim, pra eu falar pra ela. E aí eu marquei, conversei com ela, e eu falei exatamente como Deus colocou no meu coração. Eu falei bem assim, olha, seria um grande prazer, agradeci a ela, tudinho, e com isso já a tristeza assim no semblante dela, gente. Sabe, porque ela tava acreditando muito que eu iria aceitar. E aí eu falei pra ela, assim, só porque eu não quero? Lembra 3 anos atrás, não, 4 anos atrás, que eu vim aqui, que você lembra que você queria ser demitida, tal, tal, tal. Eu falei assim, então, eu não quero porque esse desejo ainda continua no meu coração. Ela, você quer ser demitida? Eu falei bem assim, quero. Aí ela falou bem assim, como assim? Eu falei bem assim, aquele mesmo desejo de anos atrás continua ainda no meu coração. Eu falei bem assim, mas assim, eu tô aqui pra trabalhar, eu tô aqui pra dar o meu melhor, eu sou cristã, eu sirvo a Deus, eu temo, né, e tudo, então assim, eu tenho que dar o meu melhor aqui também, então sempre eu oro a Deus pra Deus trabalhar no meu coração. Ela falou assim, mas quem olha assim nunca diz que você quer ser mandada embora. Pra vocês verem, gente, a importância de você ser fiel e obediente a Deus e ao seu patrão também, entendeu? Então, se de repente vocês estiverem nessa mesma situação, a melhor saída é a oração, a melhor saída é vocês serem fiéis e obedientes, é a melhor saída. E ela ficou assim, ela ficou muito triste, sabe, eu percebi, ela ficou decepcionada. Mas eu falei pra ela que Deus iria preparar uma pessoa pra trabalhar juntamente com ela. Tudo bem, ela falou assim, então tá bom, já que você quer, eu vou mandar para meus superiores. Embora tem várias professoras também querendo ser mandada embora. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei em paz, com meu coração em paz. Isso, nós estávamos acho que no meio do ano. Acho que era abril, março, por aí assim, gente. E aí foi passando o tempo, tal, quando chegou no final do ano, muitas professoras foram fazendo corte, foi sendo demitida, queria, né, isso. E aí ela me chamou. E aí ela falou, Priscila, eu quero te dizer que o conselho não autorizou sua demissão. Nossa, gente, na hora eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na frente dela. Aí ela falou bem assim, calma, não chora não, Deus sabe o que é melhor pra você. Eu falei, como assim? Já a segunda vez que eu tava pedindo. Eu falei bem assim, como assim, gente? Eu falei bem assim, eu faço tudo certinho, o que custa fazer pelo menos um acordo comigo? E mais uma vez eles falaram que não, mas calma, porque que agora não dá, tem muitos professores na sua frente, com outras prioridade de saúde, enfim, e conversou comigo. Ela foi bem acolhedora também, sabe? E aí eu saí de lá bem assim, triste, mas meio confiando em Deus. Eu falei bem assim, amém. Se não for, amém, fazer o quê, né? Eu falei bem assim, se não foi dessa forma, sendo bem transparente, sendo bem, sabe, claro, então assim, porque não é a vontade de Deus mesmo. Gente, isso foi final de novembro. Passou dezembro, janeiro ela falou assim, vai vir as férias, vai descansar, vai relaxar e você vai voltar renovada. Eu falei, tá bom.
Quando chegou em fevereiro, nós voltamos, a metade da equipe toda nova. Então, assim, elas colocavam vamos dizer assim, uma velha com uma nova, né? Vocês entenderam. Então, assim, a minha parceira era nova, a maioria do operacional, da limpeza da cozinha, a maioria era tudo novo. Então, assim, a metade da equipe tudo nova. Então, pensa, né, gente? Então, tudo bem. Aí eu fui passando o tempo, sempre orando a Deus. Eu também fiquei com meu coração em paz, voltei a trabalhar. Começou o ano letivo, né? Isso foi em 2023, em fevereiro de 2023 começou. Fevereiro, março, quando chegou março, gente, eu já tinha praticamente treinado a minha parceira. E aí, quando chegou no finalzinho de março, na metade de março, nós começamos a planejar um chá de panela para uma colega. E eu comecei a organizar. E aí eu fui levando, né, a lista para cada professor, para cada um, e aí eu cheguei até ela, né, a diretora. Falei bem assim, ó, eu trouxe aqui a lista para você assinar, para você escolher o que você quer dar para fulana. E aí quando eu cheguei até ela, ela falou bem assim, vou escolher isso aqui. Falando nisso, só para te lembrar, segunda-feira começa o seu aviso prévio. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim, hã? Ela falou bem assim, não era isso que você queria? Você não queria ser demitida? Então. Eu falei bem assim, meu aviso? Ela falou bem assim, segunda-feira você queria, você quer ou não quer? Eu falei bem assim, quero! Aí eu comecei a rir. Eu comecei a sorrir, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei bem assim, nossa, mas tão rápido. Ela falou bem assim, eu sabia que não ia ser demorado, eu sabia que ia ser rápido. Porque assim, gente, ela não queria que eu saísse, sabe? Ela queria que eu continuasse. E resumindo, foi isso, gente. Aí começou meu aviso e tal. E em abril de 2023, eu saí de lá com a cabeça erguida. Eles né, pagaram tudo certinho, eu não saí perdendo nada. Peguei tudo que eu tinha direito. A superior a ela chegou em mim e falou bem assim, você foi uma excelente funcionária e a hora que você quiser, você pode voltar. Olha a importância, gente, da gente ser fiel, obediente, fazer tudo certinho. Então, assim, isso é muito gratificante, sabe? Isso é muito válido. Nada melhor do que você sair com a sua cabeça erguida de um lugar, todo mundo abraçando você, todo mundo, sabe, torcendo por você, e você com seu coração em paz, sabe? Porque você sabe que você fez tudo certinho, que você em nenhum momento precisou de usar de artimanhas, sabe? Para conseguir conquistar algo que você tanto queria. Então foi assim que aconteceu a minha tão sonhada demissão. E foi isso que eu fiz, sabe? Quer dizer, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, foi Deus que fez tudo por mim. A única coisa que eu fiz foi levar o meu desejo em oração até a Deus e pedir para Ele agir ao meu favor, pedir para Ele trabalhar no meu coração, pedir para Ele colocar paz. Então, se vocês estiverem nessa mesma situação, seja no trabalho, seja alguma outra situação parecida, leve a Deus em oração, porque Ele conhece você mais do que você mesmo, e Ele sabe o que é melhor para você, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, e curta esse vídeo, compartilha já com aquela pessoa que você conhece, que tá nessa mesma situação, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês o que eu continuo fazendo até hoje, que é uma forma de ter uma renda extra, e que eu conquistei algumas coisas através disso, tá? Realizei alguns sonhos, realizei alguns desejos, enfim. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês e espero vocês até lá. Então, fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima.